boa tarde. Eu sou Thaís Naldoni e esse é a Imprensa na TV, o programa para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Bom, essa semana não é uma boa semana para o jornalismo. Na última segunda-feira faleceu o cinegrafista da Band, Santiago Andrade, vítima de um rojão que acertou bem a cabeça dele durante uma cobertura de um protesto lá no centro do Rio de Janeiro. Bom, nesse gancho que não é bom, é triste para o jornalismo, triste para a segurança pública, é triste por um monte de motivos, eu trouxe aqui para o estúdio do Imprensa na TV o Bruno Paes Manso, que é um jornalista super especializado em violência. Bom, boa tarde, Bruno. Boa tarde, Thaís. Bom te receber aqui, obrigada mesmo. Bom, o Bruno atualmente está fazendo pós-doutorado, né, Bruno, na USP, a respeito de violência, estudos da violência. Isso, é no Núcleo de Estudos da Violência. E aí? Foi uma semana atípica e triste mesmo, né? Eu estava comentando que foi tudo muito simbólico, né? Eu cobri, eu ainda estava nas ruas e em redação em junho passado, foi um furacão, tudo isso que aconteceu, as manifestações. A gente foi muito agredido e xingado na rua como integrante da imprensa, da grande imprensa, né? Foi interessante, foi didático. A gente percebeu que alguma coisa estava incomodando, alguma coisa estava... a gente também tinha que perceber que os criticados eram a gente, também os jornalistas. O tempo todo, mas agora, né? no meio de um protesto, um jornalista tomar um rojão na cabeça e morrer, tudo isso no meio da crise da indústria, o jornalismo com risco de morrer também, né? As grandes redações enxugando, tudo pareceu meio simbólico, foi bem triste. Bem triste mesmo. Bom, o Bruno, para vocês terem uma noção do gabarito do nosso convidado, ele trabalhou por quase 10 anos, né, no estado de São Paulo, antes na revista Veja, na Folha de São Paulo, enfim. E sempre voltado para esse tipo de cobertura, né, de metrópoles, cidades. É o meu assunto preferido, é o que eu escolhi, é o que eu mais gosto. Bacana. E o Bruno também é autor do livro O Homem X, que está aqui comigo. Eu não vou dar para vocês esse, desculpa, porque esse é meu. Mas é um livro ainda dá para encontrar na livraria, na editora? Eu acho que sim, eu não tenho certeza, mas na internet dá, acho que sim. Bruno, você acabou de inaugurar também o seu blog, né? São Paulo no Divã. Do que se trata o blog? A ideia é falar sobre São Paulo, junto com essa pesquisa que eu estou fazendo no Núcleo de Estudos da Violência. O meu mestrado e o meu doutorado foi sobre o crescimento e a queda dos homicídios em São Paulo. Eu conversei com muitos assassinos, uma parte do mestrado está nesse livro, no Homem X, perguntando por que eles matavam. A partir da explicação que eles deram, eu comecei a pensar um pouco sobre a dinâmica da violência e tal. Então, o São Paulo no Divã, a brincadeira que eu faço é o seguinte, eu acho que o jornalismo tem um papel, mais ou menos, de quando você vai no analista e você quer desabafar e descobrir sobre você mesmo, superar seus traumas, seus conflitos, você tem que olhar para si mesmo, racionalizar sobre seus conflitos, etc. Eu acho que o jornalismo tem um pouco esse papel, a gente tem que olhar para a cidade, perceber os conflitos da cidade, as mazelas, analisar meio de uma forma afastada para descrever, pensar, gerar um autoconhecimento a respeito da cidade e superar. Então a ideia de São Paulo no Divã é um pouco essa, pensar a cidade, conhecer melhor a cidade de uma forma, um olhar mais afastado, mais crítico. Não estou dizendo que eu vou conseguir, mas a meta é essa. A ideia é essa, né? Sempre bom. Bom, como a gente estava dizendo aqui, o Bruno fez parte da cobertura das manifestações em junho, que nasceram aqui em São Paulo, né, Bruno? Essa insatisfação, você acha que veio de fato dos 30 centavos ou é outra coisa? O negócio é bem mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Eu acho que foi inesperado, né? Para a gente foi surpreendente. Eu lembro quando começou, na primeira manifestação, estava na redação, um colega meu, Diego Zanqueta, lá do Estadão, estava na Câmara e eu lembro ele ter ligado para a redação falando, olha, o pessoal está botando fogo aqui na catraca, está tendo uma manifestação do Movimento Passe Livre. Aí todo mundo, Movimento Passe Livre, de novo, vai dar em nada, deixa quieto, vai fazendo, ele tinha que fazer outras coisas e tal, vai só monitorando e tal. Aí, de repente, a coisa começou a mudar de proporção, foi para a Avenida Paulista, eles bloquearam a Avenida Paulista e a coisa já começou a ganhar uma dimensão diferente. Eu fui para a Avenida Paulista, a tropa de choque desceu na Avenida Paulista, parou a avenida às 8 da noite. Então a coisa começou a ganhar proporção conforme foi acontecendo. Na segunda manifestação já pararam a marginal do Tietê e na terceira manifestação teve aquele caso do PM, agredido, etc., que já gerou um certo clamor para a próxima. Na quarta manifestação foi a da polícia, que espancou todo mundo e se sentiu autorizada a isso, então não teve problema em espancar na frente da televisão, tal, gerou a comoção nacional e aí a coisa se espalhou.
Então, eu acho que foi um rastilho de pólvora sendo acendido, assim, foi um efeito dominó, a coisa foi saindo do controle, até pela dinâmica dos acontecimentos, pela violência envolvida, pela reação da polícia, foi tudo meio que uma bola de neve. Eu acho que, claro que você tinha uma questão social represada aí, mas também teve a forma como foi acontecendo, a forma como a polícia reagiu, como foi exposto, a comoção que isso foi causando, que acabou gerando uma epidemia de insatisfação no Brasil inteiro que fugiu do controle, né? E a partir daí várias outras manifestações aconteceram até culminar nessa última, né? A mídia apanhou muito nessas manifestações, né, Bruno? Eu até no blog eu estava comentando, porque o pessoal começou a falar muito dos black blocs, mas essa tática de violência, o que eu comentei, é que teve um papel na disseminação dos protestos no Brasil. Concorde-se com ela ou não, a desobediência civil, quebrar a vidraça de ônibus, quebrar os vidros dos ônibus, quebrar as vidraças dos bancos, acabou de alguma forma servindo de estratégia para desnortear as autoridades e a polícia e causar a comoção que causou na Quinta Passeata. Então, concorde-se ou não, foi uma tática nova que funcionou. O resultado foi que os black blocs, uma segunda geração de black bloc começou a vir a partir de julho para as ruas, que não era os black blocs ligados ao MPL e direcionados a uma tática objetiva de redução da tarifa. Era um pessoal que percebeu que funcionava, poderia funcionar os atos de vandalismo político, etc. Começou a meio que desabafar nas manifestações e quebrar tudo, mas sem mais um propósito político claro. Então você vê que era uma geração, eu conversei com muitos, era molecada vinda de uma periferia não muito distante, que fez faculdade privada, talvez uma classe C, que se esforçou, mas que era maltratada ainda pela cidade, que tinha uma raiva contida, que era meio exposta nas passeatas. Conforme foi se repetindo, sem esse norte, sem esse propósito, sem esse rumo muito claro, como teve com o MPL, foi se desgastando e foi perdendo apoio. Então, quando aconteceu esse caso, você já tinha uma contrariedade, uma reação, as pessoas já não engoliam mais o vandalismo por si só, né? Era uma coisa que não fazia mais o efeito que fez em junho. Então já estava desgastado, já estava sem apoio, foi uma decadência do apelo popular comparado com um ano antes. Então, foi um processo de desgaste, mesmo que eu acho que agora esse tipo de ação violenta já não faz mais sentido como fez no começo. E o governo não soube responder adequadamente a isso, né, Bruno? Nem o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo municipal. Eles estão com muita dificuldade de entender o que está acontecendo e dar uma resposta correta, né? E eu acho que isso as manifestações conseguiram expor mesmo, né? A precariedade, ou a incapacidade, ou a incompetência das nossas autoridades, do Estado, das nossas instituições, a dificuldade que tem para lidar com a questão da ordem, a polícia, de repente, tendo que tentar colocar, tá certo que era uma novidade, era difícil lidar com a situação, mas vai lá e espanca pessoas que estão de joelho na frente das câmeras, você vê que veio à tona de alguma forma todos os nossos podres, enfim, todo mundo, a gente sabe que nas periferias isso acontece, as pessoas reclamam, eu que cubro essa área, a gente ouve muita reclamação. Então quando essa manifestação de certa forma expôs tudo isso, né? E a nossa democracia, a fragilidade da nossa democracia, essa demanda por melhorar as instituições, tudo isso, essa molecada aí, eu acho que de alguma forma conseguiu fazer a gente repensar no país que a gente está vivendo, no Estado, na política, na representatividade, nas instituições. E é difícil lidar com a democracia, até porque a gente não percebe, mas a nossa democracia é muito jovem, né? Sim. Está engatinhando. Então, Sim. Realmente, trabalhar no espírito democrático, às vezes as pessoas confundem um pouco a liberdade com a libertinagem, aquela coisa toda. Sim. Realmente é difícil, né, de trabalhar com isso. E algumas autoridades também, e as próprias instituições, né? A gente fica lendo, o pessoal, às vezes eu acho engraçado, o pessoal desses blogs mais conservadores, tal, que também tem uma voz importante e repercute. Então eles falam, mas
vocês criticam a polícia, vocês estão destruindo nossa autoridade. Eles têm aquele discurso do Tea Party americano, só que uma coisa é você falar das instituições americanas que têm uma legitimidade, uma história democrática, eles falando da nossa, como se a gente vivesse nos Estados Unidos, parece, também falando de análise do divã, parece, os americanos estão falando daquele pai exemplar, né, íntegro, bom caráter, e a gente está falando daquele pai bêbado que nos espanca, nos bate, dá esporro e bebe, gasta dinheiro no jogo e defendendo o pai como se fosse o mesmo pai, né? O pai e o Estado, na verdade, né? Então, vocês falam mal do Estado, pô, mas o Estado é o pai bêbado que nos espanca e gasta dinheiro no prostíbulo e no jogo, no cassino. Pior que é, né? Você acha que a Copa do Mundo a gente vai ter de fato um problema de manifestantes, de manifestações? Na sua opinião, por que essas manifestações, por exemplo, as pessoas que dizem hoje que são contra a Copa, por que elas não manifestaram essa contrariedade lá na época da... E aí, a Copa vai ser no Brasil, todo mundo estava animado com isso. Eu fiz essa pergunta quando teve as manifestações, eu estava falando com um cara dos Black Blocs, falei, assim, eu tentando entender um pouco os protestos, a fala dos manifestantes, eu perguntei, mas por que você está falando da Copa agora? Que a grana dos estádios já foi gasta. Então, vocês estão reclamando da Copa, a gente já jogou todo o dinheiro fora, o que vai adiantar vocês não fazerem Copa agora? Daí ele falou, não, isso é uma questão sua, jornalista, establishment, careta. A minha questão, a gente quer mudar a imagem do Brasil no inconsciente, no consciente coletivo. O que as pessoas imaginam do Brasil. Eu achei interessante, porque, no fundo, é uma coisa que eu não tinha pensado, mas eu acho esse protesto Não Vai Ter Copa muito criativo e ousado, porque, de certa forma, você consegue levantar uma bandeira que critica a forma como os políticos lidam com dinheiro público, a forma como os políticos lidam com a comunicação, com a propaganda, com a relação de pão e circo com a gente, com a população. Então se gasta mesmo, se desperdiça, tem milhões de esquemas para se ganhar dinheiro, para se levar dinheiro para a campanha, e tudo isso muito hipocritamente, e um oba-oba que a gente sempre engole. Essa molecada falou, não vai ter Copa, chega. Então eu acho muito simbólico, acho uma bandeira muito interessante e que coloca esses políticos da nova democracia, da nova república, etc., de um lado só, para se repensar para se repensar uma nova forma de fazer política. Eu acho a bandeira legal, só que é aquilo que eu comentei com você, eu acho que a tática Black Bloc, a tática da violência já se desgastou. Então, a bandeira eu acho que não é o problema, eu acho que é uma bandeira criativa, eu acho que vai ter Copa, mas falar sobre isso eu acho interessante. Só que a tática poderia ser, o pessoal chama de Pink Bloc, que são as manifestações lúdicas, tipo Marcha da Maconha, Parada Gay, que você trabalha com festa, com som, ou manifestações criativas, ou os White Blocs, que eles falam também, que são as manifestações pacifistas. Você tem outras estratégias para levantar a bandeira, já que vai ter que se reinventar, as ruas vão ter que se reinventar, eu também, acho. né? Também vão ter que se reinventar. Os Black Blocs se desgastaram, eu acho. Bom, a morte do Santiago Andrade realmente foi um fato que mexeu muito com a imprensa nacional e a TV Globo acabou abraçando essa causa de uma forma muito consistente. Dificilmente a gente vê a TV Globo abraçando uma causa como abraçou a causa da morte do Santiago. Então a gente queria mostrar para vocês aqui, para debater aqui com o Bruno, o editorial que a Rede Globo leu, quem leu foi o William Bonner no Jornal Nacional, falando a respeito dessa morte. Vamos lá. A Rede Globo divulgou hoje o seguinte editorial. Não é só a imprensa que está de luto com a morte do nosso colega da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, é a sociedade. Jornalistas não são pessoas especiais, não são melhores nem piores do que os outros profissionais. Mas é essencial numa democracia um jornalismo profissional que busque sempre a isenção e a correção para informar o cidadão sobre o que está acontecendo. E o cidadão, informado de maneira ampla e plural, escolha o caminho que quer seguir. Sem cidadãos informados não existe democracia. Desde as primeiras grandes manifestações de junho, que reuniram milhões de cidadãos pacificamente no Brasil todo, grupos minoritários acrescentaram a elas o ingrediente desastroso da violência.
E a cada nova manifestação passaram a hostilizar jornalistas profissionais. Foi uma atitude autoritária, porque atacou a liberdade de expressão. E foi uma atitude suicida, porque sem os jornalistas profissionais, a nação não tem como tomar conhecimento amplo das manifestações que promove. Também a polícia errou, e muitas vezes. Em algumas, se excedeu de uma forma inaceitável contra os manifestantes. Em outras, simplesmente decidiu se omitir. E em todos esses casos, em todos, a imprensa denunciou ou o excesso ou a omissão. A violência é condenável sempre, venha de onde vier. Ela pode atingir um manifestante, um policial, um cidadão que está na rua e que não tem nada a ver com a manifestação, e pode atingir os jornalistas, que são os olhos e os ouvidos da sociedade. Toda vez que isso acontece, a sociedade perde, porque a violência resulta num cerceamento à liberdade de imprensa. Como um jornalista pode colher e divulgar as informações quando se vê entre paus e pedras e rojões de um lado e bombas de efeito moral e bala de borracha do outro? Os brasileiros têm o direito de se manifestar sem violência, quando quiserem, contra isso ou a favor daquilo. E o jornalismo profissional vai estar lá, sem tomar posição a favor de lado nenhum. Exatamente como nosso colega Santiago Andrade estava fazendo na quinta-feira passada. Ele não estava ali protestando, nem combatendo o protesto. Ele estava trabalhando para que os brasileiros fossem informados da manifestação contra o aumento das passagens de ônibus e pudessem formar, com suas próprias cabeças, uma opinião sobre o assunto. Mas a violência o feriu de morte aos 49 anos, no auge da experiência, cumprindo o dever profissional. O que se espera agora é que essa morte absurda leve racionalidade aos que contaminam as manifestações com a violência. A violência tira a vida de pessoas, machuca pessoas inocentes e impede o trabalho jornalístico, que é essencial. Nós repetimos, essencial numa democracia. A Rede Globo se solidariza com a família de Santiago, lamenta a sua morte e se junta a todos que exigem que os culpados sejam identificados e exemplarmente punidos. E que a polícia investigue se por trás da violência existe algo mais do que a pura irracionalidade. Bom, a gente acabou de mostrar aqui, desculpa, gente, eu estava aqui tirando o áudio do estúdio, porque senão, né, embola toda a gravação, não dá certo, então me perdoem se aparecer um equinho, mas é só isso, já passou, ok? Bom, você não tinha visto ainda, assistido o editorial, né, da Rede Globo. Como que você avalia esse texto? Você acha que, de fato, a violência, ela acaba prejudicando a liberdade de imprensa de alguma forma? Eu achei interessante, gostei do texto até. Eu vi algumas pessoas criticando, mas eu achei, tanto a postura do William Bonner não teve muito empate, gostei, achei o texto bom. Só que eu acho que é da nossa profissão. Claro que a violência é um problema para a gente quando está trabalhando, mas eu acho que é da nossa profissão também. Se a gente vai cobrir guerra, é violento, às vezes a gente... talvez alguns poréns, na ênfase que ele falou também, eu acho que se tem violência, é para compreender também, não adianta falar não pode usar violência porque nós somos jornalistas e vamos apanhar e temos que mostrar, a gente não é nada. A gente está lá meio como um mosquitinho vendo as coisas acontecer, de certa forma a gente não interfere no processo da história que está acontecendo. A gente observa e tenta compreender os dois lados, por que está se agindo de forma violenta, tenta descrever as razões de quem está agindo de forma violenta. Na verdade, o nosso papel é um pouco esse. Enfim, coberturas de guerra são clássicas do jornalismo. Sim. E, enfim, não dá para parar uma guerra para a gente cobrir e a liberdade de imprensa ocorrer. Então, eu acho que eu gostei, eu achei bacana, eu acho que é um momento de se posicionar, etc. Mas, enfim, tem alguns senões, só que eu acho que o fundamental é que o nosso papel lá é entender mesmo quando tem violência e descrever e tentar compreender por que está agindo de forma violenta. Não falar não pode fazer violência, que não é esse o nosso papel mas compreender para explicar e para tentar reverter também. Eu acho que sim.
Tem gente que já está classificando essas manifestações no Brasil por conta dos embates que costumam ter, dos conflitos, como uma guerra civil. Você concorda com isso? Não concorda com isso? Não, acho que não. Eu acho que não. E outra coisa que eu achei ruim do editorial é que ele dá uma induzida, parece, assim, aí eu brinco, quer dizer, lá no Estadão a gente brincava que às vezes o problema às vezes, o jornal é tendencioso, não é? Quando vinha aquela discussão, o Daniel Pisa, que é um jornalista, não sei se você conheceu, que faleceu, infelizmente, há 2 anos, ele comentava que o problema era uma mesquitinha que a gente tinha dentro da gente, que todo mundo tinha. Então, você vê, quando o Bonner fala, vamos ver se por trás da violência tem algo maior, político, tal. Assim, eu não duvido que quem está na rua também, de certa forma, possa... Opa, será que tem alguma notícia? De dar uma bombada nas histórias políticas que eu estou achando, sinceramente, bem forçadas. Essa cobertura, tentando induzir o PSOL, o PSTU. Eu estou achando... Marcelo Freixo ali foi uma coisa meio... na história, no meio de uma véspera de eleição que o Marcelo Freixo tem uma certa possibilidade. Independente, eu não estou defendendo ninguém aqui, mas para mim é muito... Você não vota no Rio, né? Não voto no Rio e... Não faz essa diferença. Mas assim, me parece suspeito, eu ficaria com todos os pés atrás, porque é um advogado com estratégia de defesa, assim, estranho. Eu acho que tem que ter muito mais cuidado. Eu acho que o pessoal, a minha impressão, vendo já de fora, assim, lendo os jornais, é que o pessoal está comprando muito fácil essa história, os jornais estão comprando muito fácil. Eu acho que, para mim, eu não engulo, porque eu lembro, isso eu acho que eu até vou falar no blog, mas... eu fui dos primeiros que escreveu sobre o Black Bloc, comecei a fazer perfil dos Black Blocs, logo na 4ª manifestação, quando não era famoso, quando ninguém falava, eu conheci o pessoal da Alemanha e percebi que eles tinham uma ligação aqui também, que eles estavam começando a quebrar as agências de banco, vi os caras quebrando e fui conversar e comecei a escrever sobre os Black Blocs. E logo na sequência, na 5ª, depois que a polícia bateu e que já causou uma comoção em torno do pessoal do MPL, o PSTU escreveu uma nota contra os Black Blocs. E eu lembro que eles foram muito criticados. Quem escreveu foi até a presidente de uma instituição que é concorrente à UNE, eu esqueci o nome, mas é uma paralela à UNE, é uma alternativa à UNE. Tá. Mas ela criticou. E eu lembro que ela apanhou pra caramba, porque estava logo depois da manifestação, ela teve coragem de criticar. Eu falei, pô, que legal, olha só, e agora, sabe, estou falando que o PSTU está bancando, sabe? Então o pessoal esquece a história também. E você acha que é possível realmente que tem agora os manifestantes dizendo que eles recebem para ir para a manifestação, né? Que eles ganham dinheiro para estar lá? A que você atribui isso? Olha, eu acho que pode ser, eu também viria com reserva, mas e aí, o que se quer dizer com isso? O PT não paga? O PSDB não paga? O PFL não paga? O que eles estão querendo dizer? O que essa informação diz? Que esse quebra-quebra organizado por partido, para mim isso vai ser novo. Quer dizer, eu não conheço tão bem o Rio. Em São Paulo eu sei que não é assim, porque eu acompanhei. E eu sei que é muito mais uma molecada que se encontra pela rede social. Sim. E é muito desorganizado, é muito improvisado, o quebra-quebra ocorre de forma improvisada e é uma comunicação que tem pelas redes sociais. Eu conheço algumas pessoas, eu me lembro da 5ª passeata, da 6ª passeata, o PSTU, o PSOL, o PT foram escorraçados. As pessoas gritaram sem partido, não tem partido, eles foram os que apanharam também. Então tá, tudo bem, o garoto recebeu R$150. Bom, ele recebeu R$150 porque não tinha um transporte, ajudaram a transportar. Quem que não faz isso? Qual movimento social não faz isso? Isso implica em quê? Isso significa o quê? Então essas manifestações são todas fingidas e não houve... Não é isso, sabe? Tudo bem, recebeu R$150, mas o que isso significa? O lance é que o que acontece, a notícia chega, a informação chega e nunca existe uma análise. E aí, não esmiuça. Então, se estão querendo dizer que pelo fato de pagar R$150, teve um orquestramento político dos partidos de esquerda para desestabilizar o PT ou
o governo, eu acho que isso é uma cascata absurda. Eu acho que não foi assim, eu vi. Aqui em São Paulo não foi assim. Você não teve foi uma coisa muito espontânea de redes sociais, muito horizontal, não teve essa verticalização, você não tinha lideranças, não tinha ninguém que falava pelos black blocs, eu era disseminado mesmo. E se estão querendo falar que foi uma organização de um partido de oposição do PSOL ou do PST ou de quem quer que seja, é cascata. Porque agora descobriram por causa de um depoimento, então revelou um depoimento, revelou que tudo era outra coisa. Todo mundo é pago, né? Agora tudo era uma coisa que a gente não imaginava. É verdade. Bom, eu queria saber de você se você acha que as empresas de comunicação estão preparadas para enviar seus profissionais para esse tipo de cobertura. Porque, por exemplo, o Santiago ele não estava com nenhum colete, nenhum capacete, com nenhum tipo de aparato de segurança. Você acha que falta as empresas entenderem que pode acontecer algum tipo de ato de violência nesse tipo de manifestação e que os profissionais têm que estar preparados para isso fisicamente, vamos dizer assim? Eu acho que sim. Eu, por exemplo, lá no Estadão, a gente, no final, quando já estava meio decadente, chegou um kit para a gente se proteger e tal. Mas eu, por exemplo, nunca tive coragem de usar, porque eu acho que ia ser um mico. Chegar lá de capacete, parece aqueles... todo, sabe, só eu de capacete. Então, mas os fotógrafos estavam indo, porque eu acho que é diferente você ser cinegrafista e você ser fotógrafo. O cinegrafista ele tem que se enfiar, ele tem que estar lá. Entendi. Ele tem que estar lá. O fotógrafo, então, nem se fala. O que eles apanharam da polícia, teve uma fase, quando os black blocs aqui em São Paulo estavam fortes, que viraram um carro da polícia e tal, a polícia começou, teve uma ou duas manifestações que eles bateram muito nos fotógrafos. Que estavam ali na linha de frente. Que estavam lá na linha de frente. A impressão que deu até que foi meio estratégico para não ter... Foi rápido, mas eu lembro que teve uma ou duas que eles entraram, um monte de fotógrafo amigo meu apanhou. Então, nas manifestações, os fotógrafos iam de capacete. Eles iam e com toda a razão, porque eles têm que estar lá, o cara está dando capacete, ele tem que estar lá embaixo, né? Agora eu fico meio afastado. Você joga um pouco na defensiva, óbvio, às vezes vem a bomba do seu lado, você não espera. A Giovana da Folha teve aquela bala no olho. O claro, Sérgio, aquele fotógrafo freelancer, também levou uma bala. Também levou uma bala, mas também é fotógrafo e tal. É tudo muito difícil. E eu acho que o ideal seria, mas eu acho que quem usa mais é fotógrafo cinegrafista e tinha o equipamento, eu não usei para não pagar mico. Então... E também tem a outra coisa que eu imagino, que a identificação, nesse caso, como a mídia estava sendo muito perseguida, vamos dizer assim, nessas manifestações, o cara está todo paramentado também e acaba chamando a atenção dos caras que querem agredir, né? Muita gente de freelance, de mídia ninja, essas turmas meio alternativas, tal, que ia de capacete e tal. Então, não dava muito para distinguir quem era quem nas manifestações. Você não sabia, a não ser a Globo, a Bandeirantes, ou a Record, que tem... A Globo estava até sem canopla, então, né? estava tirando, né? Então, a não ser essas que de alguma forma se identificavam com o slogan, com o negocinho, com o colete, essas coisas, mas depois até pararam. Mas você não consegue saber quem é quem. Então, a não ser alguém que tem um rosto mais famoso, mais conhecido. Tipo o Caco, né? Tipo o Caco Barcelos, que tomou vários enquadros. Foi, judiação. Bom, eu queria mostrar agora para o Bruno também um vídeo de resposta ao editorial do Jornal Nacional, que foi gravado pelo jornalista Paulo Henrique Amorim no seu blog Conversa Fiada. Vamos lá ver. Bonner, fica calmo, meu filho, fica calmo. Defende a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, as manifestações, isso tudo é que é democracia. Vai nessa. Nós vamos derrubar o governo da Dilma, meu querido. Botar fogo nesse troço. Sem precisar tocar numa caminhonete da Globo. Fica calmo, garoto. Tamo nessa, tamo juntos. Você viu que eu tô usando preto também, né? Joia. Paulo Henrique Amorim, no momento Black Bloc. O que você achou do vídeo, Bruno? Preciso comentar? Situação, né? Não, achei meio fanfarrão. O que é? Palhaço? Foi muito engraçado. Palhaçada? Foi. Palhaçada, Foi. Eu acho que é não tem muito o que risada. falar, né? Enfim, realmente, quando você termina o vídeo, ou as pessoas terminam fazendo assim, ou terminam fazendo...
Engraçadinho, né? Vai entrar no Porta dos Fundos. Acho que sim. Ok. Bom, vamos só agora dar uma aliviada na tensão aqui, aproveitar o Paulo Henrique Amorim, né, que já deu essa risadinha na gente. Bom, essa semana a Uma Imprensa na TV teve lá na sede da Fox Sports Brasil, aqui no centro de São Paulo, no Bexiga, na verdade, para conversar com o Edu Zebini, que é o VP do canal. O Edu vai ser o entrevistado do mês da revista Imprensa também, e a gente trouxe um teaserzinho para você acompanhar, para saber mais ou menos o que vai acontecer na revista. Vamos lá. O Imprensa na TV aporta no Fox Sports para falar a respeito de Copa do Mundo com Edu Zebini, o VP do canal. Vocês vão poder também ver a entrevista completa na revista Imprensa do mês de março. Edu, qual o planejamento da Fox Sports para a Copa do Mundo desse ano? Na Copa do Mundo nós vamos ter unidades móveis em todas as sedes, vamos acompanhar o Brasil, os adversários do Brasil, vamos envolver mais de 250 pessoas nessa cobertura. Bacana. Bom, é a primeira Copa do Mundo desde que a Fox chegou ao Brasil, né? A expectativa dos profissionais está muito grande, a expectativa do público, que retorno vocês estão tendo? Enorme, principalmente porque nós temos a novidade do Falcão, trabalhando num canal dentro de uma condição diferenciada que ele vinha fazendo anteriormente, então todos estão motivadíssimos e estamos aí já na fase final de planejamento de toda essa grande cobertura que nós faremos. O canal Fox Sport 2, ele veio para dar vazão a mais os eventos que vocês têm, além da Copa do Mundo? Sem dúvida, nós temos uma quantidade grande de eventos, por exemplo, nós temos 2 jogos do Campeonato Italiano, nós temos 5 jogos do Campeonato Inglês, 10 do Campeonato Argentino, e a gente não estava conseguindo colocar isso tudo num só canal. Né? Então o fã, o apaixonado pelo esporte, que gosta da NASCAR, que gosta do basquete, do tênis, vão ter mais possibilidades conosco no Canal 2. Okay. E como fã pode participar da Fox Sport? Olha, nós temos o nosso site, nós temos as nossas linhas de comunicação, o fã pode subir um vídeo, pode subir uma reportagem, o fã pode trabalhar conosco, colocando suas perguntas que diariamente são lidas no Central Fox, ou seja, o canal é do fã. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado a vocês, muito obrigado. Ok, mais uma opção então para você que gosta do esporte para assistir durante a Copa do Mundo, Olimpíada e N campeonatos. Fox Sports está forte por aí, né, Bruno? Você viu? Que coisa. Eu acho que eu acompanhei muito porque eu sou corintiano e na Libertadores passada eles transmitiam os jogos da Agora Libertadores. Agora você está um pouco chateado, então. Eles podiam ter mexido o pauzinho para dar um jeito do Corinthians entrar na Libertadores. E bom, então, desculpa te cortar. Mas é interessante para o mercado, né? Porque o mercado de jornalismo esportivo estava super marasmado até a entrada da Fox. Pois é. Uma opção, mas eu gosto, adoro esporte. Tá? Eu gosto muito da SPN também, a Sport TV, são duas que eu acompanho. Hoje TV a cabo virou a opção, praticamente. É verdade. Muito TV a cabo. E não, legal, ótimo. Realmente está levando muita gente bacana. Muito bom. Bom, como a gente estava falando, o Bruno agora está com um blog, né? Bruno, os blogs, a gente, no programa passado, a gente teve uma discussão a respeito de comentários em blog, que às vezes os comentários são muito agressivos, as pessoas não entendem muito bem como funciona o negócio do comentário, etc. Você acha que a internet ela dá para a pessoa esse anonimato e as pessoas acabam soltando toda a raiva ali dentro dos comentários? Eu acho. Pelo que eu tô... Enfim, no Estadão já era um pouco assim, quando a gente escrevia as matérias, as pessoas são muito agressivas e tal, e eu parei de ler faz tempo, porque você não... Se você lê, te estraga o dia, se você começa a dar... E é uma agressividade tão desnecessária, e não leva a nada, não está a fim de debater, está a fim de, enfim, se mostrar, né, eu acho, enfim, eu parei de ler um ou outro, claro, quando vem alguma outra coisa construtiva, mas às vezes são muitos, você bate o olho e tal, mas é triste, te estraga o dia, você fica enjoado. Então, assim, eu sinceramente, depois de um tempo, eu simplesmente parei de ler. Hoje mesmo que eu fiz um post de um problema que houve com a polícia, tal, um suposto suicídio, segundo a polícia, mas o cara estava algemado com as mãos para trás, a polícia disse que deu um tiro na cabeça. Aí, enfim, já tinha uns 100 e poucos comentários e aquelas coisas, bandido bom é bandido morto, que assim, quer chegar onde? Aí fica um xingando o outro nas conversas, enfim.
Mas a sociedade, falando de violência, né? A sociedade ela tá intolerante, né? Você pensa bem, Eu acho briga que de sim. trânsito, as pessoas, igual há pouco tempo, um cara tirou uma faca na Marginal Pinheiros, isso aqui é um pai na frente do filho. Sim. As pessoas estão intolerantes, né? Essa linguagem da internet, eu acho que de alguma forma pegou, né? É uma linguagem de internet, né? Você ter um... Eu já caí nessa armadilha. Em 2002, ainda na época do e-mail, a gente tinha um grupo de amigos que a gente ficava trocando e-mails, discutindo política. Aqueles Yahoo Groups, né? E eu lembro que meu avatar no e-mail era agressivo, tá? E isso me Era um black desgastava. bloc. Eu era black bloc no e-mail, só que isso durou 3 meses. Nossa, que isso? Aí eu encontrava as pessoas na festa, as pessoas viravam a cara pra mim, eu falei, gente, era brincadeira, não tava... Mas eu percebi que é fácil você ter um avatar agressivo, né? Que já no Facebook, graças a Deus, eu já tinha essa experiência e já tinha percebido que não levava a nada. Muito bom. A interação dos leitores com você, depois das redes sociais, etc., mudou muito? Chega muita pauta para você via rede social? Mudou, eu acho que sim. Não, hoje eu acho que o Facebook é a forma que eu mais vejo notícia também. E, acho chato o Facebook, mas hoje eu vejo eu entro mais no Facebook do que nos portais. E pelo Facebook eu vejo as notícias que as pessoas compartilham e tal. É inevitável, não sei, virou um hábito que eu não tenho tanto hábito de entrar em portais, eu vejo mais pelo Facebook. E a repercussão é muito mais próxima, né, da gente também quando a gente publica as coisas. Então, realmente, as pessoas falam diretamente com você, você vê a coisa bombando. Hoje mesmo, esse post deu uma repercussão muito grande e o seu celular parece que começa a tremer, assim. O smartphone deixa a gente muito ligado. Deixa, né? então às vezes eu procuro me desligar também. Às vezes eu tento, principalmente lá no NEF, que tem que ler uns textos e tem que fazer um outro tipo de discussão, num outro ritmo e tal, eu ainda tenho que baixar a bola, tenho que organizar a minha cabeça, porque mulher faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, mulher né? é boa nisso. É boa nisso. E homem não, homem só consegue fazer uma coisa, então eu fico meio perdido. E como desacelerar, Bruno? Porque você estava cobertura de metrópole, é puxado pra caramba, né? É super corrido e tal. E para você estudar, não que não seja corrido, mas é diferente, né? Sim. A sua cabeça tem que funcionar em outra voltagem. Como é que você desacelera e mantendo o blog, né? Porque é bom e ruim, na verdade, porque você não tira o pé, uma coisa né? que eu vou tentar organizar também, é uma experiência nova. Eu acho que vale a pena, porque tem tudo a ver com o que eu estou estudando, com o que o NEV propõe, os debates do NEV, do Núcleo de Estudos da Violência, que é relacionada a direitos humanos, é relacionada à democracia, sobre as transformações da democracia para cá, e o que não se implementou, todas essas discussões políticas envolvidas em segurança pública também, sobre controles, sobre corregedorias, polícia militar, etc. Então, eu achava que era uma forma até de eu funcionar, eu funciono muito ligado a fatos reais, aos acontecimentos, à agenda. Isso para mim me abastece de informação, foi uma forma que eu tive sempre para pensar as coisas, inclusive enquanto eu estudei, etc. Então eu achava que valia a pena eu manter um pé na realidade, mas é ótimo estar fora da redação também, você estando num núcleo de pesquisa e discutindo questões que vão além do dia a dia do jornal. Eu comecei o blog essa semana, então eu quis dar um gás no blog essa semana. Então eu publiquei todo dia, eu fui atrás, meio que dei uma corrida. Mas eu vou ter que dar uma desacelerada, vou ter que dar uma readaptada, vou encontrar um pouco o timing e o balanço ideal para as duas coisas. Porque a internet e o blog, eles viciam a gente, né? Porque a gente começa a escrever e aí começa a ter retorno, então é uma coisa meio viciante, né? Sim. É meio droga. Bom, falando em direitos humanos também, a gente teve há pouquíssimo tempo aquele caso que é super, vamos dizer, emblemático daquele garoto que foi amarrado ao poste lá no Rio de Janeiro também, né? E os justiceiros do bairro, aquela coisa toda. Você acha que a sociedade está tão revoltada assim, a ponto de terem justiceiros num bairro, prendendo assaltante, batendo nos caras e etc? Onde que a gente chega com isso, Bruno? Eu acho que isso é uma coisa que vem desde os anos 60, 70. Linchamento sempre foi muito presente no Brasil, mesmo Esquadrões da Morte, né? Começou em 68 com Fleury. Isso é uma coisa até que eu discuto bastante na minha tese de doutorado, tal. Eu acho que assim, você tem um problema de falta de legitimidade na justiça, né? As pessoas não acreditam mais na justiça
E a justiça pelas próprias mãos, enfim, a justiça privada ganha um apoio, uma legitimidade. As pessoas passam a tolerar isso porque a justiça não consegue dar conta do recado, né? Então isso é um processo de 30, 40 anos, né? E que agora eu acho que repercute mais porque é quase um meme, né? A foto vira um meme, então a coisa circula de uma forma diferente. Antes não circulava desse jeito, mas os linchamentos, isso sempre existiu, essa questão, esse apelo que a justiça privada tem entre os brasileiros é muito forte. O que eu comentei até, era um post do blog, quem sabe eu faça, mas eu ia até colocar no blog logo no comecinho, mas o garoto ele foi colocado no poste com uma trava de bicicleta amarrada e é uma cena do Breaking Bad. Você assistiu Breaking Bad? Não, não assisti, você acredita? Então, no Até o Silvio Santos assiste, eu não, então. gente, não pode, né? Mas o Breaking Bad tem uma cena que o traficante é preso com uma trava de bicicleta igualzinho no poste. Eu falei, puta, será que os caras viram Breaking Bad? Então, eu até brinquei que era meio hipster medieval, assim, eram os caras meio antenados, ligados no hype só que com um espírito meio medieval, assim, Muito legal, não sabia, tá vendo? Então, na verdade, enfim, eu até... O Silvio Santos sabia. Possível. Com certeza o Silvio Santos sabia. Bom, a gente está terminando já o programa, Bruno. Primeiro, eu queria te agradecer por ter vindo, muito obrigada. Foi um prazer. Passou rapidinho para variar, né? Super, né? Muito bom, obrigada mesmo. E dá o endereço do seu blog, por favor, para o internauta poder ir lá acessar. Gente, vai no Google, SP no Divã, Bruno Paes Manso, lá no Estadão vocês vão achar. Pronto, resolvi seu problema, hein? Obrigado. Achei que você ia falar, leia aqui embaixo. A gente pode fazer um lei aqui embaixo agora, fala aí, gente. A gente bota o blog do Bruno lá. Então, semana que vem a gente está aqui de novo, às sextas-feiras, das 3 às 4 da tarde, ao vivo. Dessa vez, desculpe, mas não foi. Não rolou a transmissão ao vivo porque a gente teve um probleminha aqui com os cabos por causa da chuva que caiu em São Paulo ontem, abençoada depois de tanto tempo. Mas vocês acompanham essa transmissão pelos nossos canais, pelo Imprensa na TV lá no Portal Imprensa e pelo YouTube também da AltV e do Portal Imprensa. A gente se despede agora, então. Um beijo para vocês e na sexta-feira a gente está aqui de volta. Até!